Programa Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente vai falar sobre as coisas da política. E muitas coisas acontecendo. E eu recorro hoje no programa, mais uma vez, a dois colegas da imprensa, dois jornalistas, para que a gente possa fazer uma análise de tudo que anda acontecendo, principalmente nesse final de semana, andou acontecendo, para que a gente entenda o que virá a acontecer nessa eleição de 2018, né? É muito difícil a gente ter a bolinha de cristal para saber, mas a gente vai tentar com o auxílio luxuoso desses dois colegas nossos. Jornalista Wellington Carlos, do Diário da Manhã, está aqui conosco. Tudo bem, Wellington? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite aos meus espectadores, né, do programa. Obrigado por ter vindo. Também está aqui o Luiz Gama, radialista, jornalista, também atentíssimo à cena política. Tudo bem, Gama? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite. Um abraço a você, ao telespectador, ao Wellington. Tamo junto. Vamos debater política em Goiás. É isso. Em Goiás e falar um pouco também sobre a política nacional. Evidentemente, e falar também um pouco sobre as consequências, né? O que é que vai acontecer depois do episódio Lula. Daqui a pouco a gente volta. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. O governo de Goiás destinou para Trindade 5 milhões de reais para recapeamento asfáltico por meio do programa Goiás na Frente. Ao total, serão beneficiados 36 bairros. A Prefeitura Municipal adquiriu, com recursos próprios, uma usina móvel de recapeamento, garantindo assim que o benefício chegue em todas as regiões de Trindade. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 a 2020. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado. Do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo dois jornalistas para discutirem e analisarem a cena política local e também nacional. Está aqui o Luiz Gama, que é radialista e também tem o site, não é isso, Gama? goiasurgente.com.br, às suas ordens. O portal, não é isso? Isso. goiasurgente.com.br. Também está aqui o Wellington Carlos, que é do Diário da Manhã, continua à frente do site também do Diário, não? Procuro ajudar em todas as áreas lá, inclusive no site também. É isso aí, do Diário da Manhã. Vamos começar. Primeiro eu quero avisar o telespectador, ele sempre sabe, mas é bom que a gente reforce isso, que esse programa é gravado. E estamos gravando na tarde de sexta-feira. Portanto, né, a gente vai tratar das coisas até o momento em que elas aconteceram. Né? No momento que o programa estiver sendo exibido, vai ser completamente diferente, provavelmente, essa realidade, tanto em relação a Lula, tanto em relação, por exemplo, às definições de transferências dentro da janela partidária, de definições de secretariado do governo do Estado e outras coisas mais. Então a gente vai trabalhar com os dados deste momento e o telespectador, peço que entenda, né, se alguma coisa de repente possa soar desatualizada, é exatamente pelo fato de que o programa foi gravado. E a gente ainda não tem a tal da bola de cristal, né, Gama? Ainda não. Ainda não. Estamos à procura de uma. É isso. Então, dentro desse contexto, Gama, vamos começar falando de política local.
Como é que você vê as definições dos quadros de transferência de janela partidária, principalmente, situação e oposição? Quem ganha, quem perde? Eu penso que, nesse momento, a análise que a gente precisa fazer é que a base aliada do governador Marconi Perillo continua muito forte, continua muito substancial, vamos dizer assim, em termos de partidos e de forças partidárias. Eu vejo a oposição se mexendo com extrema intensidade, tentando parceiros, tentando parcerias com essa substância política e não obtendo tanto sucesso assim. Você veja, por exemplo, essas últimas adesões, vamos dizer assim, ao projeto de Ronaldo Caiado, há praticamente nenhuma adesão ao projeto de Daniel Vilela. Você observa que falta essa substância, que falta esse partido com voto, com horário na televisão, que possa verdadeiramente fazer a diferença. Eu percebo que a base aliada tem muito mais força neste momento. Por quê? Porque deu conta de segurar ao seu lado os principais partidos, as principais lideranças, aquelas que vão garantir o maior tempo de TV, a candidatura de Zé Ayrton e, naturalmente, a maior estrutura partidária. Todos nós já sabemos que para ganhar uma eleição você precisa de ter nome, de se candidatar e gente para colocar você nas costas, no ombro do seu projeto e carregar estado afora. Né? Na escola municipal, na escola estadual, no CAIS, nas repartições públicas, nas ruas, nas esquinas. Tem que ter gente para colocar você no ombro. Não adianta você ter apenas alguns eventos com 3, 4, 5 lideranças, põe na rede social, põe na televisão, põe nos jornais, sai aqui no seu programa e pronto, acabou. Não, não é assim que ganha eleição. Eleição se ganha com capilaridade, é com gente te carregando em todas as partes do estado. Nesse aspecto, eu observo que a base aliada do governador Marconi Perillo, que nesse momento nem é mais governador, está muito mais substancial, vamos dizer assim. Você pensa de que forma, Wellington? Um pouco parecido situação, com oposição, o Gama. Quem ganha, quem perde? Não, o que o Gama falou tem sentido na seguinte questão. Você observa, Paulo, que a base aliada ao governo, ela chega a ser adiposa, ou seja, tem excesso de partidos e excesso de defensores. Então, em qualquer lugar é assim. As pessoas estão próximas do poder, evidentemente. E nós temos um outro grupo que é a oposição, com grande expectativa de poder. E ao contrário dos outros momentos políticos recentes, nos últimos 20 anos, por exemplo, a oposição, igual o Gama falou, se mexeu e pela primeira vez ela conseguiu já antes do começo da campanha retirar pessoas da base. Então, mas essas pessoas que foram retiradas da base são tão importantes dentro do contexto político? De um grupo são deputados, você tem, assim, o governador Marconi já tem perdido, de certa forma, perdeu o delegado Valdir já no passado, né? Ele agora perde alguns deputados estaduais que estão próximos, perde o senador Wilder que vai para o Caiado. Então, assim, existe uma composição. Algumas pessoas falam assim, o Wilder não tem voto, o Zé Ayrton também não. O Trump também não tinha e o Dória também não. Então, assim, é tudo uma questão de expectativa de urnas. Você tem que ver a pessoa atuar dentro do campo da disputa eleitoral. O que se vê é que, de fato, a base governista, ela ficou coesa nisso. Mas você observa que aconteceu uma movimentação muito forte na oposição. Quer dizer, será que quantas ações da oposição serão feitas daqui até maio ou junho? Eu acredito que se as pesquisas continuarem mostrando que o candidato governista não tem qualquer capacidade de reação, até maio ou junho, esse candidato pode ser dissolvido e surgir um novo candidato na base governista. E tem um detalhe aí que precisa ser analisado e compreendido, né, Wellington, Paulo e amigos. Qual seja, o articulador até agora da base do governo, quem foi? Marconi Perillo. 4 mandatos, senador, um sujeito experientíssimo, super, hiper articulado. E é um cidadão que a articulação dele é uma articulação agressiva. Marconi é agressivo quando articula. Agora, quem vai coordenar o chefe dessa articulação não é mais Marconi Perillo. Em que pese ele continue na base, vai ajudar muito o Zé Ayrton, mas agora, como governador, é evidente que quem vai coordenar essa articulação na base é Zé Ayrton. E Zé Ayrton tem a mesma condição, tem a mesma categoria, tem o mesmo estilo, tem a mesma força, falando praticamente, do que Marconi Perillo na hora de articular, porque para manter essa base com, vamos dizer assim, perdas minúsculas, perdas não tão interessantes, né, da base aliada,
é uma coisa, Marconi é uma coisa articulando. E o Zé Elton vai ser a mesma coisa? Nós precisamos ver o Zé Elton como governador e como articulador da base para ver qual é a condição dele nesse aspecto. Porque não basta ser governador que você tenha essa articulação de sucesso garantida. Você tem que fazer o jogo jogar a seu favor. Para o Zé Elton, então, o jogo começa agora. Começa agora, nesse final de semana. Mas eu discordo do Gama que o governador deixou uma batata quente para ele resolver. Então, se o Marconi sai desse grupo, de certa forma, assim, da liderança, mas ele deixa nada resolvido do PSD, nada resolvido do PP, nada resolvido do PRB e com problemas para resolver com o PTB. Ou seja, o Demóstenes também é candidato. De todos aí, inclusive, o que fala que é candidato mesmo é o Demóstenes. Então, nós temos 4 problemas graves para a base resolver. E se ela não conseguir resolver isso aqui, esse grupo vai se afastar. Você não citou, não incluiu nesse grupo aí o PSB de Lúcia Vânia. Mas eu acredito que ela já está acomodada. Eu acho que o Zé Elton fez essa movimentação. Vamos ver o que ela própria diz? Vamos conferir. A senadora Lúcia Vânia falou de eleições 2018 e da aliança firmada entre o PSB, partido presidido por ela em Goiás, e a base aliada ao governador Marconi Perillo. Naturalmente o PSB caminha com a base que sempre esteve junto comigo e eu ajudei a formar essa base. Para a senadora, o candidato da base, vice-governador José Elton, está preparado para representar o grupo político. Ele tem experiência, andou com o governador Marconi Perillo esse tempo todo, foi um grande parceiro do governador e agora ele vai ter a oportunidade de mostrar o seu perfil, o seu poder de articulação, o seu poder de gestão. Então, a expectativa que nós temos é que ele tem todas as condições para dar prosseguimento ao trabalho do governador Marconi Perillo e dar prosseguimento às articulações para a formação da futura chapa. Você tem alguma dúvida de que já está pacificado esse acordo? Eu acho que é uma grande aquisição da base, não poderia ser diferente, né? A Lúcia Vânia, ela tem votos, ela historicamente tem votos. Eu posso discordar de algumas situações, a trajetória política dela, né? Algumas questões, como que ela é socialista, sendo que ela vem de um período conturbado da ditadura, onde o marido era um governante da ditadura. São questões que a gente pode questionar, mas que ela tem voto. Mas ela não tem nada a ver com o marido? Tem, até porque... Mas é ex-marido, né? Mas de certa forma ela surge ali na ditadura, ela foi a primeira dama da ditadura, né? Então, sim, mas tantos outros políticos, não estou aqui fazendo defesa de Lúcia Vânia, até porque ela não precisa, mas tantos outros políticos já surgiram, né, na ditadura e mudaram de posição. Claro. Mas eu não vejo... Não fizeram nada de errado o que eu não vejo é que as ações, os projetos de lei dela não se coadunam com a visão socialista, né? Evidentemente. Mas assim... Mas se você for pegar todo político e pegar o conteúdo programático do partido dele, não tem nada a ver um com o outro, né, Gama? Depende, né? Depende. O pessoal, você vai achar. Alguns políticos do PT, o Paulo Paim, se você observar os projetos de lei apresentados pela Lúcia Vânia e pelo Paulo Paim, você vai ver a diferença. Então, assim, a questão é programática, você falou, nós estamos falando de uma política regional, e é casuística, né? Ou seja, a Lúcia Vânia nunca foi PSB, ela está sendo, né? Quem sabe amanhã ela pode mudar. O fato é que ela é uma boa candidata e, para mim, é o melhor nome da base. Gama, Lúcia Vânia, ponto final, já acabou, a história está fechada ou não? Está fechada, ela tem uma consistência eleitoral muito grande, ela é muito municipalista, isso faz com que ela tenha uma força enorme no estado inteiro, uma grande capilaridade, ela é muito apoiada por muitos prefeitos e o apoio que ela tem de prefeitos é um apoio real, verdadeiro, não é conversa fiada, não é engodo, é, portanto, uma candidata que já provou na prática por A mais B que é realmente muito boa de voto. Tanto que as pesquisas todas mostram. Marconi em primeiro, ela em segundo sempre. Todas as pesquisas até agora, de todos os viés que você observar, na oposição, na situação, Lúcia Vânia está lá em cima. Incluindo a oposição? Todas as pesquisas. Incluindo o Cajuru? Inclusive, ela está na frente do Cajuru em todas as pesquisas. Até do Marconi, alguns levantamentos aí, ela aparece já. Eu confesso que não conheço essas pesquisas. Mas pode crer, ela é segundo colocado geral hoje, na frente do Cajuru de todos os outros. Ela só está atrás do governador Marconi Perillo. Você falou uma coisa interessante, né? Que Lúcia sempre foi conhecida por ser municipalista, né? Aquela que trabalha diretamente com os prefeitos, com as bases, etc, etc. O Hilder Moraes, que herdou o cargo, né? Quando Demóstenes Torres foi cassado, ele era suplente de Demóstenes, o Hilder também começou a enveredar por esse caminho do municipalismo e dizia que tinha o apoio de
quase 200 prefeitos aqui em Goiás que apoiariam essa candidatura dele, que ele pretendia que tivesse sido pela base aliada. Só que isso não aconteceu, o Wilder acabou indo de novo, né, por os braços de Ronaldo Caiado, voltou para o DEM, o Democratas. A gente tem essas imagens aí que a gente vai conferir. E depois eu quero falar sobre esse apoio de prefeitos a Wilder. Primeiro vamos ver como foi essa cerimônia de filiação de Wilder ao DEM. Wilder Moraes volta ao Democratas depois de 2 anos e meio como presidente estadual do PP. Nesse momento vocês acompanham a vida política. Do outro lado, eu não tinha condição de voltar a representar o povo goiano. Wilder Moraes explicou por que preferiu caminhar com Ronaldo Caiado, já que o também pré-candidato da oposição, Daniel Vilela, o convidou. No momento que a gente não tem um partido para garantir a nossa candidatura, eu disse ao Daniel, como o Caiado já sabe, que o meu caminho era voltar para casa e era aqui no Democratas. Apesar de ter deixado a base de apoio ao governador por falta de espaço, Wilder garante que não tem mágoa do grupo político. Não tenho raiva de ninguém, pelo contrário, eu sou amigo de todos. Wilder Moraes terá adversários políticos que já foram testados nas urnas, mas ele garante que com o trabalho vai conseguir se reeleger. Eu levanto muito cedo, deito muito tarde e trabalho muito. E não tem nada que vença o trabalho. O senador Ronaldo Caiado participou do evento de filiação e disse que o Wilder fortalece o grupo. A vinda do senador Wilder Moraes para disputar uma eleição conosco nessa chapa, ela engrandece muito e valoriza muito o sentimento da população do estado de Goiás, que reconhece o trabalho dele no Senado. Apesar do cenário atual na oposição em Goiás, o senador ainda acredita em uma união. Tive a oportunidade há poucos dias voltar lá e conversar com o prefeito. Eu trabalho para ela, eu entendo que isso é possível. Esse é um gancho que eu quero deixar para daqui a pouco, mas primeiro para complementar a questão do Wilder, você, Wellington, enquanto acompanhava aqui essa reportagem, você dizia que muitas pessoas, milhares, segundo você, compareceram ao Castros Hotel, onde aconteceu essa cerimônia de filiação. Você tem ideia de quantos prefeitos estiveram lá apoiando o Wilder? Não, eu não sei. O que eu vi, eu recebi um release do Caiado, falando sobre o evento, e quando eu passei ali perto, eu até cheguei a descer e observar, e não tinha como você chegar lá dentro, ou seja, era muita gente. A informação que eu tenho, eu não sei o Gama, que informação tem, mas... lotadíssimo. Mas que estava muito longe, a presença de prefeitos, muito longe daquele número de 170. Ele anunciou que tinha 153, depois próximo de 170, na prática tem 15. O Caiado ou o Wilder que você fala? O Wilder. Não, a gente não pode saber porque aí é outra coisa. São 2 candidatos ao Senado. Então, assim, cada prefeito pode ter uma predileção por um determinado candidato e votar em outro. Pois é, mas era de se esperar que numa cerimônia tão importante quanto essa para o Wilder, que ele tivesse a companhia dos prefeitos que diziam que o apoiavam, ou não? Eu acho que se você tem esses prefeitos, né, e eles podem... Mas, Paulo, tem uma questão que Goiás hoje ainda vive uma era de jaguncismo. Se um prefeito aparece lá e ganha, por exemplo, ele está ganhando dinheiro do Goiás na frente, com que cara ele vai aparecer na frente do governador Marconi Perillo e do Zé Eliton? E vai aparecer ali falando o quê? Então, quer dizer, muitos prefeitos vão agir de forma dissimulada, como a política é. No exato momento, talvez, eu não estou falando isso, não posso prever o futuro, nós não temos a bola de cristal, mas no exato momento essas pessoas vão se desligando da base e vão se aproximando do candidato que tem mais expectativa de poder. Hoje, o Caiado tem 4 vezes mais expectativa de poder que o Zé Eliton, e faltam só 6 meses para terminar as eleições. Pode acontecer isso mesmo, Gama? Pode, mas a minha observação em relação à filiação do senador Wilder Moraes ao Democratas, o retorno dele ao Democratas é um retrocesso. É um retrocesso. Ele perdeu o espaço político, ele demonstrou que não tem cacife político dentro da base, ele perdeu, vamos dizer assim, né, esse cacife político que imaginou ter em algum momento. A grande verdade, minha análise, ele é a sobra. Ele é a sobra, sem espaço, sem cacife, sem como se movimentar dentro da base nesse seu projeto de ser candidato a senador. O que aconteceu? Só sobrou Ronaldo Caiado para ele. E o Wilder Moraes, como não tem cacife político, eleitoralmente ele é completamente desconhecido, como eu estava dizendo o Hélio, ele é um sem voto. O que interessa de Wilder Moraes a uma coligação, a um projeto? O dinheiro.
Porque essa é uma campanha política que vai ser terrível, Paulo, do aspecto financeiro. Não tem doação de empresário, as pessoas físicas só podem doar 10% daquilo que faturaram no ano anterior, de acordo com o imposto de renda. Milionários, os ricos, é que vão poder gastar um pouquinho mais. A expectativa em torno do nome de Wilder Moraes é só uma, é ele botar o dinheiro dele na campanha dos outros. Essa que é a grande verdade. Ele está lá como se fosse um bobão com muito dinheiro para gastar, para ajudar a eleger muita gente. Um novo Júnior Friboi seria? É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Só que o Wilder é um Júnior Friboi mais inteligente. É um Júnior Friboi mais articulado. Não é aquele cintura dura, politicamente falando, que era o Júnior Friboi, que na verdade era um elefante na loja de louça. Ele não teria outro caminho, então, em resumo, é o que você quer dizer. Dentro da base ele não teria espaço. Só sobrou para ele. E por que não Daniel? E por que não ele se aliar a Daniel? Aí confesso a você que não consigo compreender. Eu acho que, na verdade, tentando ser contrário ao Gama, o Wilder ele se mostrou o melhor jogador até agora. Porque, na verdade, o que ele fez? Ele observou que o partido dele estava com metade do partido com Marconi. O PT, né? Você se refere ao PT. Isso, ao antigo partido. Ou seja, mesmo tendo a garantia de que o partido estaria com ele, ele optou em fazer um harakiri político. Ele abandonou o partido e saiu para o grupo que aparentemente tem os melhores candidatos ao governo. Que o candidato ao governo, geralmente, ele puxa o candidato ao Senado. Se você observar nas últimas 4 eleições ao Senado, aconteceu isso. Então, hoje, a expectativa de poder é Ronaldo Caiado. Então, o Wilder pulou no grupo mais forte e mais coeso. O Democratas, se você observar, Gama, ele elegeu senadores em 2002, em 2008, em 2010, em 2014. Ou seja, é o partido que mais elegeu senadores em Goiás nos últimos 20 anos. Mas a situação do Wilder, ela precisa ser enxergada assim. Lá no PP, ele era o cacique, ele era o chefão. Né? Lá no Democratas, ele era só mais um índiozinho. Mas agora ele vai seguir junto, ué. Eu acho que não. Acho que mas a Lucevânia, ela pode ser o cacique no PSB, mas ela pode ter a força dela no... Você está falando muito bem isso. O Zé Hélito não é cacique no PSDB. E ele é o candidato ao governo. O Zé Hélito não é o presidente do PSDB. O Zé Hélito não é nada no PSDB. Tanto é que se ele mudar de posição, o PSDB puxa o tapete dele e ele não é candidato ao governo. Tá bem, vamos guardar então aquela fala final de Caiado para a gente repercutir no próximo bloco a questão da tão falada, né? Entra a eleição, sai a eleição e vem a conversa da união das oposições, assim como aconteceu quando se elegeu Marconi Perillo lá em 98. Essa conversa é recorrente, né? A gente vai saber daqui a pouco dos convidados como eles veem essa possibilidade de união. E vamos ter então uma fala interessante sobre esse assunto de Iris Rezende, que é o cacique. O Goiás é feito de caciques hoje dos partidos. Os partidos são grandes fazendas, Paulo. E você sabe bem quem são os caciques. Quem é o cacique do PSDB. Inclusive tem cacique que manda num partido e manda em outro. Ele tem 3, 4 fazendas aí na política. É mesmo? Você o pode Brasil observar. inteiro é assim. Dá para dizer um nome, não? Uai, Deixa começa quieto. com M. Deixa quieto. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito
Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo 2 jornalistas. Está aqui Luiz Gama, também está aqui o Wellington Carlos, que é do jornal Diário da Manhã. Final do bloco anterior, eu falei sobre um assunto que eu gostaria de tratar com vocês aqui, que é a questão da união das oposições. Mas antes, só para fechar a questão da filiação de Wilder Moraes, a gente vai pegar uma outra fala de um deputado federal, Euler Cruvinel, que nesta sexta-feira, inclusive esteve aqui em Goiânia, um pouco antes de a gente gravar o programa, ele deu essa declaração, né, que ficou muito clara, né, o sinal ficou muito claro para o Wilder Moraes. O recado é para o Wilder. Vamos ver. O senhor disse que muitos têm mudado de lado e não têm sido gratos ao governador. A quem o senhor se referiu naquele momento? Ao senador Wilder Moraes? Sim, com toda certeza. Todo o trabalho que ele realizou foi junto ao governo estadual. Agora ele sai do governo estadual atacando pedras. Eu não aprendi a fazer política assim. Política a gente se faz com gratidão acima de tudo. E isso ele não teve quando ele saiu da base aliada, atirando pedras, falando mal. Tinha que ter sido pelo menos grato nesse momento, porque quando ele teve a oportunidade de atuar, ele teve a oportunidade de atuar junto com a base aliada com o governador Marconi Perillo. Tá aí, né? Quer dizer, esse não escondeu o jogo, né? Esse foi claro, mandou um recado claro. Foi muito claro, né? Foi direto e reto atacando o Wilder Moraes, dizendo que o Wilder tem 2 caras. E foi esquizofrênico, porque eu não vi o Wilder atacando o governador ou a base em nenhum momento. O Euler Cruvinel mostrou uma visão esquizofrênica do sistema. Inclusive, eu desafio ele aqui no programa a trazer o Wilder atacando o governador. Seria bom ele trazer essa informação. Talvez ele esteja falando de bastidores, né, de algo que o público, que a imprensa ainda não tenha real conhecimento que o Wilder esteja fazendo por aí. O que a gente sabe, né, da passagem de Wilder Moraes pelo PP é que ele não foi dos mais queridos ali dentro, né? Roberto Balestra, por exemplo, contestou desde sempre. Foi um adversário... Várias contestações. Né, o tempo todo, quer dizer, o Wilder nunca foi unanimidade dentro do PP. O que você observa no caso do Wilder é que ele costuma ser elegante. Você observa pela forma dele, ele não ataca, então assim, se for bastidores, aí a gente não sabe, aí fica uma questão assim, né, o ônus da prova cabe ao Euler Cruvinel. Então, inclusive, a imprensa, acho que ela tem que se desdobrar daqui para frente e observar mais atentamente o Euler Cruvinel nas falas dele, porque se caso ele não estiver falando a verdade, né, cabe até um processo contra ele, o Wilder pode processá-lo, por que não? Claro, sim, o processo, no caso, cabe, a autoria do processo caberia, então, no caso, ao Wilder. Naturalmente, não a imprensa apenas recolhe as declarações assim, e promove uma discussão sobre elas. Exatamente, a imprensa, no caso, procuraria conhecer, de fato, a verdade. Eu acho interessante esse tema, eu acho que é importante ele vir à tona na semana que vem. Tá, o espaço está aberto, né, para Euler Cruvinel apresentar aí, como disse aqui o Wellington, quais foram essas pedras? Quais foram essas pedras? As pedras? O Euler Cruvinel está desafiado, né? Eu acredito que seria interessante. É isso, bom desafio, gosto disso. Vamos falar então sobre a tal da união das oposições. Quem falou sobre esse assunto mais uma vez, além de Ronaldo Caiado, que a gente conferiu no bloco anterior, foi Iris Rezende e também Dona Iris, né, que estiveram juntos em um evento e, naturalmente, que a gente aproveitou para falar com eles sobre política, sobre a pré-candidatura nesse momento de Daniel Vilela, que é do MDB, e de Ronaldo Caiado. Afinal de contas, prefeito Iris, né? Não deu certo esse acerto que o senhor pretendeu fazer entre eles, mas o senhor tem alguma expectativa de uma união? Vamos ver o que ele diz. Liderança importante dentro do MDB, o prefeito Iris Rezende continua afirmando que acredita em uma união entre Ronaldo Caiado, pré-candidato do DEM, e Daniel Vilela, do MDB. Lutei muito para unir as oposições, quer dizer, Caiado e Daniel. Não me foi possível, de forma que a minha obrigação, sobretudo, é de conduzir esse processo, eleitoral, uma vez que tanto o DEM, tanto o Ronaldo quanto o Daniel foram e são meus companheiros aí de muitas lutas. O discurso é confirmado pela primeira-dama da capital e pré-candidata a deputada federal Iris de Araújo. Eu penso que a oposição tem que se unir. Até o último momento eu lutarei para que haja essa união da oposição. Apesar de não ter conseguido a união da oposição, o prefeito disse que fez um acordo com os 2 pré-candidatos. Consegui deles um pacto. Se porventura houver segundo turno, que aquele que perdeu apoie aquele que foi para o segundo turno. Eu consegui, ambos deram a palavra. Gama, você acredita que esse pacto que o prefeito disse que conseguiu dos 2 será cumprido? Primeiro é bom a gente compreender o seguinte, o Iris está falando em um tempo
e a dona Iris está falando em outro tempo. O Iris fala num tempo passado. Eu tentei, não deu certo. Tentei unir, não consegui. Tentei e fiz um pacto. Tudo consumado para o Iris. Não tem união. Tudo no passado. Tudo no passado. Dona Iris, tentarei. Ainda vou buscar. Você vê que ele está falando num tempo e ela em outro. É evidentemente que o Iris tem mais razão, porque o Iris é até mais experiente que a dona Iris. Né? Mais força política. Né? Mais força política. E ele é líder. A dona Iris não lidera nada, nem a casa dela. Ela lidera direito, convenhamos, na verdade. Agora, o Iris não, é um grande líder político lá no MDB, na chamada oposição ao governo do Estado hoje. Eu observo como uma derrota do Iris, como grande líder que é. E percebo que não tem volta, não tem como unir no primeiro turno e acho muito difícil essa união acontecer no segundo turno. Basta você observar, o Willer há pouco falava das pedras que o Willer teria saído da base do governo jogando. Rapaz, o que tem de pedra sendo jogada aí nos bastidores? O Zé Nelto, por exemplo, o Zé Nelto, hoje ele é o diabo dentro do MDB. O MDB quer ver o capeta em figura de gente, não quer ver Zé Nelto, não quer ver o Adib Elias. Maguito Vilela já, inclusive, expôs isso em várias oportunidades, que o que eles estão fazendo, a mando de Ronaldo Caiado, e essa é a interpretação correta de Maguito e de Daniel Vilela, é que eles estão provocando essa cisão, essa divisão, eles estão provocando esse inferno dentro do MDB. Lógico e evidente que dentro das circunstâncias atuais dessa cisão, daquilo que esses caras fizeram, esses que estão exatamente trabalhando para dividir o MDB, isso aí não tem, essas feridas não serão curadas até o segundo turno da eleição, de forma alguma, ao meu ver, Paulo. Essa divisão a que você se refere fica clara, inclusive, nessa reportagem que a gente vai ver agora. Vamos ver. O novo líder da bancada do MDB na Assembleia, depois da saída de José Nelto, diz que o partido está sendo traído por Ronaldo Caiado. O senador Caiado, há 16 anos, nos xingou. Ele não tinha respeito conosco. Aí ele veio num entusiasmo de ser candidato a senador, nós respaldamos ele, nós demos para ele uma oxigenação que ele não tinha. Ele devia ter pelo menos um senso de gratidão e respeitar a nossa vontade de ter a candidatura própria. José Nelto, por sua vez, entende que a traição é de Daniel Vilela. Nós tínhamos um acordo no passado, da qual ele quebrou o acordo entre ele e o Ronaldo Caiado. Qual seria o candidato da oposição? Aquele que aglutinasse mais partidos. Ronaldo Caiado tem hoje 12 partidos. Então, portanto, nós não quebramos o acordo. Quem quebrou o acordo foi Daniel Vilela. Apesar do clima que se formou dentro do MDB com a antecipação do apoio de membros do partido ao senador do DEM, o deputado Bruno Peixoto ainda vê possibilidades de união da oposição em Goiás. Nós temos até dia 5 de agosto para, juntos à oposição, definirmos se será possível uma candidatura apenas representando a oposição. Quem defende a pré-candidatura de Daniel Vilela garante que o grupo é forte. O Daniel está preparado, o Daniel está firme, o Daniel está com propósito. Por quê? Porque toda a militância do PMDB respaldou a sua candidatura. Então nós estamos tranquilos. Wellington, além de ouvir você sobre essa divisão, eu gostaria depois de ouvir também sobre um fato que o Gama levantou aqui, que eu achei muito interessante, quando ele analisou o comportamento de Daniel e de Caiado, dizendo que Caiado se movimentou muito mais e conseguiu, embora pequenos partidos, mas ele conseguiu o apoio de vários partidos, ao contrário de Daniel. Isso enfraquece Daniel ao ponto de repente, acontecer o que a Boatolândia anda dizendo, de que ele vai jogar a toalha? Eu acredito que não, porque essa é uma eleição que não interessa partidos. As pessoas estão pouco se lixando por partidos, todas as pesquisas mostram que as pessoas, os eleitores, não se preocupam com partidos. Eu acho que nesse momento isso daí é como você criar uma atmosfera, um ambiente ideal para alguns candidatos que se interessam por esse tipo de jogo. Você vê então que o Caiado, ele conseguiu, ou seja, se o desafio do Marconi é fazer partidos, ele conseguiu reunir tantos partidos quanto a base, não tanto quanto, mas muito próximo. E isso não significa muito na eleição. Eu acho que o Daniel fez um trabalho fantástico. Eu não acreditava que o Daniel conseguiria estruturar a campanha dele, a pré-campanha dele. Chegou bem. Hoje ele está na frente do candidato do governo, ou seja, o Daniel, ele está hoje na frente do candidato do governo, só que ele está bem distante ainda do Caiado. Então o fato é esse, o Daniel não compete com o José Hélito, ele compete, na verdade, com o Caiado. Quando você compara Daniel Vilela e Caiado, você tem uma história, uma tradição. Você tem um candidato ao governo, que já foi candidato a presidente, e você tem um jovem que está começando agora.
Ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um fato inédito para um deputado goiano. Mas é diferente, ou seja, uma pessoa muito conhecida para um jovem que está começando agora na política. Essa é a diferença. Mas ele não vai tem nada adiante, a ver partido. Mesmo não tendo tanto apoio de tantos partidos, Eu penso que, do ponto de vista político, Paulo, você não abandona o seu posto se você não ganha nada. O que Daniel ganhará para abdicar dessa disputa, sendo que ele está na frente do Zé Hélito? É possível que os dois cheguem no segundo turno. Eu acredito, igual o Gama falou, que um não apoiaria o outro no segundo turno, mas quem diz que o candidato do governo chegará no segundo turno? Ou seja, ele está... devem sair pesquisas recentes aí. Ele está mal. Então, a tendência hoje é ter 2 candidatos da oposição no segundo turno. Gama. Não, eu acho que o governo tem vaga garantida no segundo turno. De qualquer forma, Zé Hélito vai se viabilizar, ele vai subir. Essas pesquisas atuais, elas demonstram apenas o chamado RICAL, não é pesquisa, não é intenção de voto, essa que é a grande verdade, e com certeza o candidato do governo vai estar no segundo turno. A questão é, quem da oposição vai ao segundo turno, se houver segundo turno? E é muito provável que haja realmente segundo turno. Caiado ou Daniel Vilela? Caiado tem esse recal agora, porque ficou muito tempo, toda hora ele estava no Jornal Nacional, estava no Jornal da Globo, ele tinha um discurso muito tranquilo, muito fácil. É um político nacional. De bater no PT, xingar o Lula. Caiado ficava xingando o Lula 24 horas por dia. E a Rede Globo, quando quis acabar com o PT, com o Dilma, com o Lula, dava o microfone pro Caiado toda hora. Então ele tem um recal muito grande. Quando a campanha efetivamente começar, Caiado vai naufragar. A tendência de Ronaldo Caiado é perder muitos votos. Eu tenho informação de uma pesquisa agora que ele perdeu cerca de 8 pontos percentuais já nesse recal. À medida em que a data da eleição vai chegando, vai se afunilando, a tendência é Ronaldo Caiado perder espaço e Daniel Vilela ganhar espaço. Até porque se você juntar o DEM e todos esses nanicos em torno do Ronaldo Caiado, eles não dão a metade do PMDB, que é o maior partido de Goiás, tem a maior capilaridade, e isso vai fazer a diferença a favor de Daniel Vilela. É aquilo que o Maguito disse, acho que foi até para você, nessa mesma bancada. Como é que o maior vai apoiar o menor? Não tem jeito do Daniel Vilela abrir mão da sua candidatura para mexer e apoiar Ronaldo Caiado. O Hélito falou, ele vai ganhar o quê? Nada, ele não tem nada a ganhar, ele só tem a perder. Se Daniel Vilela desiste agora, a essa altura, como estava dizendo bem o Hélito, como ele chegou bem na pré-campanha, se ele desiste agora, ele só vai perder. Ele vai perder nome, ele vai perder moral, ele vai perder credibilidade, ele só tem a perder, não tem rigorosamente nada a ganhar em fazer acordo com o Caiado agora. Para fechar esse assunto, né, aquela proposta de Iris Rezende, o pacto de Iris, será cumprido, você acredita, por Daniel e Caiado, um apoiando o outro em um eventual segundo turno em que um fique de fora? Tenho absoluta certeza, porque, na verdade, esse grupo oposicionista, ele tem expectativa de poder, ele não vai compor com o candidato do governo, se acontecer. Eu discordo do Gama nesse ponto, porque no Brasil não existe nenhum case histórico de um governo que está aí há quase 20 anos no poder, em que ele vai, no finalzinho, vai para o segundo turno. Não existe nenhum caso, no Brasil inteiro. Então eu acredito que não é que é culpa do Zé Hélito ou do Marconi, é simplesmente uma fadiga eleitoral, que ela é um tema estudado em ciência política e é comum. Então hoje, eu acredito que os 2 candidatos fortes são Daniel Vilela e Daniel Vilela e Ronaldo Caiado. E o Zé Hélito fica de fora do segundo turno. Ficando de fora do segundo turno, um não vai apoiar o outro. Vai ter um confronto das oposições. Gama, você falou Caiado, eu quase repeti o nome aqui, mas eu queria dizer Gama. Gama, para fechar esse bloco, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre esse período. Estamos, repito, gravando o programa numa sexta-feira e ainda existe a possibilidade de transferência dentro da janela partidária. Então, muitos políticos ainda podem ir para lá e vir para cá. Eu quero saber de você o seguinte, em relação, falando aí já de José Hélito, de candidato à base, em que ele pode ganhar com essa janela partidária? O que é que você já sentiu de ganho para ele, inclusive para fortalecer essa pré-candidatura dele? Eu penso o seguinte, que aquilo que o Wellington estava dizendo ainda bem no começo, acho que no primeiro bloco, que o Marconi deixou algumas coisas ainda por serem acertadas, mas ele deixou muita alinhavada, ele não perdeu espaço. Esse espaço que Marconi não perdeu e deixou para Zé Hélito fechar um negócio, vamos dizer assim, é o que vai fazer a diferença em favor dele, Zé Hélito, como governador, com uma caneta, com o poder na mão. Olha, todo mundo que é candidato, todo mundo que é pré-candidato, todo mundo que tem interesse, estou falando isso em termos de partidos, tem interesse político eleitoral, precisa de um governo.
precisa de um governo. E qualquer ação, por exemplo, na direção dos municípios, é uma ação extremamente interessante. Os municípios do Brasil estão quebrados, estão falidos. Uma pequena ação de um governo é fundamental. Tem muitas, a maioria desses contratos, por exemplo, desses convênios do Goiás na frente, ô Paulo, você sabe o que significa no município? O cumprimento de praticamente 100% das promessas do prefeito, que o prefeito fez e sabe que não vai dar conta de cumprir. E se ele honrar o convênio com o Goiás na frente, ele sabe que praticamente todas as promessas serão cumpridas. Isso vai fazer uma diferença tremenda em termos de apoio, em termos de substância partidária e política eleitoral e de voto na hora H. Com toda certeza isso vai fazer a diferença. Ou seja, a máquina sempre pesa. Máquina, poder. É isso, velho? Sim, numa eleição tradicional. E todos usam, né? Todos usam. Agora, eu penso que a política no Brasil está se transformando numa situação mais pós-moderna e você pode ganhar eleições sem máquina. Tem acontecido isso em alguns estados. Aconteceu no Maranhão, candidato ao governo, Dino. Tem acontecido em vários lugares do Brasil. Então, eu penso que a máquina hoje ela é determinante. O Gama falou bem sobre a questão do Goiás na frente. Eu tenho visto 2 tipos de prefeitos, tenho conversado. Converso muito no jornal. Uns que falam que nunca viram esse dinheiro e que não tem nenhuma expectativa de ver esse dinheiro. Então, essas pessoas eles vão votar de acordo com consciência e convicção deles, né? E, evidentemente, eles podem votar no candidato do governo ou não. E aqueles que têm expectativa de receber isso. O fato é o seguinte, Gama, vai chegar uma data e não pode inaugurar a obra, vai chegar uma data e esse dinheiro não pode correr solto. E já está chegando. Eu acho que o Zé Wellington tinha que ter crescido muito bem nas pesquisas agora, porque ao assumir ele já não tem essas máquinas nas ruas. O rugir das máquinas, como diz o Íris, tinham que ter tocado de dezembro até agora. Quer dizer, ele ainda tem até o começo de julho, não é isso? Até o comecinho de julho ainda é possível inaugurar obras com a presença dele. Não, você pode inaugurar até no dia da eleição. Sim, só o candidato não pode ir lá na inauguração. Não pode ir, mas, Paulo, nós não temos visto grandes obras, né? Não existe uma obra goiana, por exemplo, que saiu na imprensa nacional, alguém falou, olha, essa obra de Goiás é fantástica. Então nós temos visto um investimento nas prefeituras e tem que saber se isso vai converter em votos. Essa é a velha política. Eu acredito que uma nova política está sendo feita no Brasil, não que ela seja boa ou não, mas ela é diferente. Tá bem. Vamos chamar o intervalo, a gente já volta. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, já estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o jornalista Luiz Gama. Também está aqui o jornalista Wellington Carlos, que é do Diário da Manhã. E o Gama, que é do Goiás Urgente, né? O portal de notícias goiasurgente.com.br. Pode ser. Não é isso? Que fala de tudo, né? De tudo. Política, esporte. Tudo. Tem equipe boa lá, trabalhando 24 horas. É isso. E fazendo um belo trabalho. Vamos falar, eu gostaria de saber dos senhores o seguinte, estamos aí já com um novo governador, né? Zé Wellington, a essa altura do campeonato, estamos gravando o programa na sexta-feira, mas quando ele estiver sendo exibido, Zé Wellington já estará sentado na cadeira de governador do estado de Goiás. Gama, expectativa que você tem administrativamente para essa gestão de Zé Wellington?
Administrativamente, ele deve dar continuidade àquilo que ele viu, né, o Marconi Perillo realizar nesses anos todos, até porque ele não tem tempo e não tem muita coisa de diferente para fazer. O que ele tem que fazer? Ele tem que dar continuidade a esse trabalho fantástico que o Marconi fez de resolver o problema da saúde no âmbito do governo estadual. Você nunca mais viu uma equipe de televisão em porta de hospital do estado de Goiás. Acabou aquela farra. Toda hora, na redação, chegar o cara do jornal, vai lá no Hugo, pega uma merda lá. Não tem mais merda no Hugo, não tem mais porcaria no UOL, HDT, o CRER, no Urso. Saúde aqui no estado de Goiás, acabou, é um problema resolvido. O Zé Elton vai dar continuidade a isso. No problema da educação, não tem muito o que fazer, nós já estamos no meio do ano. Tem que dar continuidade àquilo que vem sendo realizado. Os colégios militares, por exemplo, são um enorme sucesso no resultado da educação e do ponto de vista da população. Então, no geral, administrativamente, o que Zé Elton precisa fazer? Dar continuidade a um governo que é muito sucesso. Um governo que paga em dia, que não atrasa, que paga o 13º em dia. Você observa aí que os estados, alguns deles grandes, ricos, muito mais ricos que o estado de Goiás, quebrados, estados inviabilizados. E o estado de Goiás não está inviabilizado. O endividamento está absolutamente sob controle, não é verdade? Enfim, se o Zé Elton conseguir manter esse governo que é de muito sucesso, naturalmente ele vai crescer e, em função disso, vai aparecer bem lá no dia da eleição. Pois tomando por base a sua análise, o governo vai bem, Zé Elton vai apenas dar continuidade. Naturalmente que as pessoas têm novas expectativas, novas necessidades todos os dias. Zé Elton assumindo e apenas dando sequência, como você disse, ao trabalho que já vinha sendo feito por Marconi Perillo, só isso será suficiente para fazer com que ele tenha visibilidade, com que ele tenha popularidade, para crescer nas pesquisas e mais lá na frente ganhar uma eleição? Só isso já vai viabilizá-lo eleitoralmente. E aí, se ele apresentar alguma ideia nova, alguma inovação na campanha eleitoral para o futuro governo, aí pode ser que ele se viabilize a ponto, inclusive, de vencer as eleições. Aliás, ele só vai vencer se ele der conta de fazer isso. Wellington, o que você espera de Zé Elton, governador? Bom, primeiro eu espero do seu quase jará. Ele parece ser um político leal, então jamais ele vai fazer o que o Marconi não ensinou. Ele vai continuar fazendo o governo, igual o Gama bem disse. O governo que está aí, ele já vai tocar. Agora, evidentemente, você também disse que ele tem expectativas políticas, né? Ou seja, ele é candidato à reeleição. Se ele for candidato à reeleição, ele terá que criar fatos novos para se sobressair. O fato é, hoje o Marconi tem baixa popularidade, ou seja, não é nem culpa do governador, é tanto tempo no poder. Se você observar, o Marconi ficou mais tempo no poder que 70% dos reis da Europa. Então o Marconi ficou mais tempo no poder que Jaime I, por exemplo, na Inglaterra. Então, isso acaba criando um transtorno para a imagem dele. Então, o Zé Elton, o grande milagre dele terá que ser fazer o seguinte, fazer um bom governo, copiar o Marconi, mas não parecer o Marconi. Porque eu penso hoje que o Marconi tira votos dele. Então, ele vai ter que fazer um governo e criar a marca do Zé Elton. Hoje é o grande desafio dele. Ele é um avião para trabalhar. O que é que você espera, Gama, desse secretariado? Alguma mudança significativa haverá no secretariado de Zé Elton, não? Não, significativa não. Eu percebo mudanças muito mais técnicas do que políticas e técnicas com pessoas muito alinhadas do ponto de vista pessoal com o Zé Elton. Uma questão absolutamente normal e natural. Gente que é da base, gente que pertence a essa base, que conhece essa máquina, o funcionamento dessa máquina, mas muitas pessoas mais alinhadas do ponto de vista pessoal com ele, Zé Elton. Algo absolutamente natural. Eu, por exemplo, se um dia fosse governador de Goiás, naturalmente que eu ia te chamar, Paulo Berto, para me ajudar em muitas coisas, por causa da nossa afinidade. É uma questão absolutamente natural. Tá bem, vou votar em você então. Pois não. Tá bem? Tá. Conta com o seu voto. Governador Marconi Perillo, nesta sexta-feira, enquanto governador ainda, repito, o programa foi gravado na sexta-feira à tarde e pela manhã ele deu entrevista e falou sobre um assunto sobre o qual a gente vai falar um pouquinho agora também, que é a questão da determinação do juiz Sérgio Moro da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse exato momento que estamos gravando, que você acaba de dizer essa palavra, acaba de ser negado pelo ministro Félix Fischer, do STJ, aquele habeas corpus assinado pela defesa do Lula. Ele negou, a prisão está mantida nesse momento, sexta-feira de tardezinha,
quando estamos gravando o programa. É bom dizer que vários habeas corpus chegaram ao STJ, alguns que as pessoas não tinham nem a assinatura como procuradores de Lula e já tinham sido negados mais cedo, um grupo de estudantes do Ceará e outros malucos aí. Mas da defesa do Lula, neste momento, agora que estamos gravando o programa, 4h20 da tarde, o ministro Félix Fischer acaba de negar no STJ o habeas corpus para Lula. Isso significa que neste momento que estamos gravando o programa, só restam menos que um tempo de uma partida de futebol para Lula resolver fazer alguma coisa. Não é isso? Tomara que tudo termine bem. Tomara que quando o programa estiver sendo exibido, tudo tenha terminado bem, em paz, porque o país não pode, como disse o ministro Marco Aurélio Melo numa entrevista nessa sexta-feira à Rádio Jornal do Recife, o Brasil não pode ser incendiado por qualquer que seja o motivo, principalmente por uma desobediência a uma decisão judicial. E quando você diz tomara que tudo termine bem, é bom que todo brasileiro de bem saiba que terminar bem, nesse caso, é Lula na cadeia. Porque bandido não pode ficar na rua, Paulo Bennings. Já pensou eu e você andando, vamos no shopping, a gente conta ali o Fernandinho Beiramar, o Marcola, o Lula? Não pode! Não pode. Nós de bem temos que ficar na rua, no shopping, nas escolas, levando as nossas crianças, tentando pagar as nossas contas, as nossas dívidas. Agora, malandro, ladrão, condenado em segunda instância, como Lula, criminoso. Ele não é réu, ele não é acusado de nada. Ele é criminoso, condenado. Tem que ficar na cadeia. Terminar bem é isso. Vamos ver o que o governador Marconi Perillo falou sobre essa decisão. Todo mundo sabe das divergências históricas que eu tive com Lula. Mas nem por isso eu vou desejar mal para qualquer pessoa. O que acontece é que no Brasil, hoje, o império da lei é para todos. Pobres, ricos, poderosos ou não. Todos nós estamos submetidos à lei. Isso ficou muito claro desde o Mensalão, Lava Jato e as outras operações todas. No Brasil, antigamente, a justiça valia para preto e pobre, negro e pobre. Hoje não. Hoje está claro que quem comete deslizes e se é condenado, vai para a cadeia. Wellington, você que é um operador do direito, né? Você conhece bem os caminhos do direito. Você acha que essa decisão, que essa prisão de Lula, seja lá em que tenha dado, né? A gente não tem a bola de cristal para saber, mas a gente imagina que tenha acontecido o que deveria acontecer. Você acha que essa prisão de Lula muda alguma coisa na vida do país para melhor? Bom, eu penso que só a prisão dele? A prisão dele não justifica praticamente todas as conquistas da Lava Jato. A Lava Jato tem que avançar mais, ou seja, não é só Lula. Nós temos aí o PSDB, que é um partido que tem graves denúncias, que precisa ser investigado. Eduardo Azeredo, que está aí há muito tempo. Nós temos aí o Aécio Neves, nós temos outras pessoas nos estados. PMDB, que hoje é MDB, né? Nós temos o quadrilhão do MDB é pau a pau com o Mensalão e Petrolão. Então, assim, nós precisamos ver governadores do PSDB, do MDB, desses partidos que estão ao redor, do PP, desses partidos que estão ao redor do Lula, na cadeia. Se não acontecer isso, é nitidamente o quê? Uma perseguição ao líder do PT, que é líder das pesquisas. Aí eu posso dizer uma coisa para você, Paulo. Nenhuma instituição vai conseguir calar as pessoas. Não vai ser Sérgio Moro, não vai ser nada. Ou seja, o poder que o Lula tem está explícito nas pesquisas. Então você tem que fazer o quê? Tem que fazer um acordo com a população. Qual que é o acordo? A justiça realmente valer para todos, igual disse o governador Marconi Perillo. Na hora que a justiça, que a lei valer para todos, ou seja, for aplicada ao caso concreto para todo mundo, aí sim. Mas nós precisamos mudar muita coisa no Brasil, Paulo. Nós precisamos mudar o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o TSE. O Brasil tem que ser reconstruído praticamente. Essa indicação política, né, dos ministros. Tudo. Isso acontece nos outros países, acontece nos Estados Unidos, mas isso aí já é uma tradição de quê? De você fazer o governo, aí você vai com aquelas teorias marxistas malucas, mas que elas têm algum sentido. Você tem um Estado, você constrói ele para as elites dominar esse Estado. E o Estado, ao dominar as elites, ao dominar os Estados, elas fazem governos para eles. E o que é o governo? O governo são os 3 poderes. Então, o poder judiciário, ele tem que ser passado a limpo no Brasil. O que tem de juiz corrupto no poder judiciário não está no gibi. Vamos falar um pouquinho do STF, temos 2 minutos, Gama, mas eu quero uma análise sua sobre o STF, né? É interessante, numa dessas matérias aí, em algum desses sites, acho que no UOL, eu vi um comentário lá um meme, aliás, nas redes sociais, dizendo o seguinte: estamos em ano de Copa do Mundo, ninguém sabe os nomes dos jogadores titulares da seleção, mas sabe o nome dos ministros do STF.
Essa exposição dos ministros do STF foi boa ou foi ruim para eles? Para eles, ruim. Para a sociedade, muito boa. Nós precisamos saber como é a Suprema Corte do nosso país. Nós estamos falando da Suprema Corte. E em relação às críticas, aos memes, as pauladas que cada um deles recebem de acordo com as suas votações, de acordo com as suas decisões, eu acho isso absolutamente normal e natural dentro do chamado Estado democrático. Por quê? Porque eles estão lá para isso mesmo. E eles precisam ter coragem. É por isso que ministro do Supremo Tribunal Federal é pro resto da vida. É pro resto. E ninguém tira, a não ser se a gente pegar o cara em flagrante e roubando dinheiro e pegando propina. Porque tá lá é pra isso. E não interessa quem vai bater, quem vai xingar, quem vai chiar. A decisão dele tem que ser de acordo com a consciência dele. Então temos muitos aspectos positivos em relação a essa exposição gigantesca de cada um deles, da corte toda, né, nesses últimos tempos. Tem muito mais aspecto positivo do que negativo em tudo isso, ao meu ver. E interessante que entre eles também existe sempre a troca de farpas, né? E nessa sexta-feira em que estamos gravando, lá em Lisboa, o ministro Gilmar Mendes deu uma declaração dizendo que lamentava a prisão de Lula, que era culpa do PT e que o PT havia feito uma desconstitucionalização do Estado e indicado pessimamente ministros para o STF. Quer dizer, ele criticou inclusive a qualidade dos pares dele, né? Em 15 segundos você fala sobre isso? Bom, primeiro que todos têm a mesma origem que ele. Ele é doutor na Alemanha, Joaquim Barbosa também. Então, assim, ele não tem nada melhor como magistrado. Gilmar Mendes não tem um livro que é adotado nas faculdades de Direito. Tá bem, resumiu bem. Wellington Carlos... E nós temos um ministro que não passou em nenhum concurso. O Toffoli. E vai ser presidente. E virou ministro. Tentou ser juiz, tentou ser procurador, tentou ser promotor, nunca deu conta. Mas aí, como advogado do PT, virou ministro. Mas ele tinha a carteirinha do PT. Tinha a carteira do PT. E vai ser presidente do STF daqui a alguns dias. Imagine. Wellington, obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gama. Obrigado, telespectador. Boa noite, Gama. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. Um abraço, telespectador. Até a próxima. Um abraço para a dona Eni. Obrigado. E para os meninos. Bem dado. E um abraço para você, telespectador. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Programa Paulo Berengues.